poderosamente através de vocês hoje. Amém. Amém. Boa noite, queridos. Deus abençoe. Boa noite, família Santa Rita, grupo querido que trazemos conosco no nosso coração, povo de Santa Catarina, todos os nossos irmãos de todos os estados que nos acompanham. Um grande boa noite para vocês e que Deus nos abençoe. Não vai se apresentar? Deixa tu primeiro, meu amorzinho. Queridos irmãos, então, vocês já nos conheceram pessoalmente, já estivemos aí, né? Meu nome é Alessandra, esse é meu marido Eberson. Atualmente, a gente está coordenando o Ministério para as Famílias no estado do Rio Grande do Sul. Temos 3 filhos. Na Renovação Carismática, nós estamos, diferente do Eberson, né? Eu não fico dizendo datas e números para vocês não descobrirem as nossas idades, né? Mas a gente está na Renovação Carismática desde novinho, desde o tempo de namorados, a gente se conheceu, eu recém estava entrando no movimento, daí convidei ele e começamos a namorar em Jesus já desde o iniciozinho. Então, é uma longa caminhada, né? Dentro desse movimento, nós já vivemos muitas coisas, já servimos a igreja de diversas formas, já conhecemos muita gente boa, entre elas o Magno e a Fábio, que a gente ama tanto, né? E não tem vergonha de esconder, a gente não tem vergonha de falar, não precisa esconder. Porque realmente Deus vai fazendo amigos, e amigos em Deus são para sempre, porque Deus é para sempre. Queridos, eu queria que vocês abrissem a palavra de vocês em 2 Timóteo 3, versículo 14. Eu estou toda faceira, porque eu comprei uma Bíblia, chegou essa semana. Olha, eu vou mostrar para vocês. Linda, linda. Não é propaganda, mas eu tô apaixonada. Bíblia nova, a gente fica louco para comprar caneta colorida e começar a riscar tudo de novo, né? Então, está sendo assim uma delícia. Então, hoje, eu vou usar a tradução da CNBB, porque eu estou enamorada da minha tradução da CNBB, letra grande, né, que a pessoa já precisa. Então, peço um pouquinho de paciência para eu curtir esse momento, tá, gente? É 2 Timóteo 3, versículo 14. Com essa palavra, nós vamos começar hoje a pensar um pouquinho sobre a nossa caminhada. Eu falei um pouquinho rapidão, assim, da nossa caminhada, mas foi justamente para já começarmos a entrar no tema da palavra de hoje, que é a nossa vida com Deus. Não era, como é que diz o gaúcho? Não era só para me amostrar, né? Quanto a ti, permanece naquilo que aprendeste e aceitaste com fé. E sabes de quem o aprendeste. Desde criança conheces as Escrituras Sagradas. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé no Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Assim, a pessoa que é de Deus estará capacitada e bem preparada para toda boa obra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom, eu vou começar pelo final aqui. Esse versículo 17 que nosso olho acabou de percorrer. Assim, a pessoa que é de Deus estará capacitada e bem preparada para toda boa obra. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa caminhada, meus irmãos, é que ser de Deus nos capacita para muita coisa na vida. Quantas vezes Deus nos chama para propósitos espirituais e a gente acha assim, nossa, essa missão é maior do que eu dou conta. A gente faz as contas e conclui que não é para nós, muitas vezes. Que o Senhor deveria ter chamado alguém mais preparado, alguém mais experiente nesta área, e não a gente. A gente se olha e pensa, não, isso não pode ser para mim. Enquanto que Deus está nos oportunizando a um crescimento. Ele gosta de nos fazer crescer. Deus, ele como o Magno dizia ali da família ser o sonho de Deus, cada um de nós é um sonho de Deus.
Amorzinho, só vou te interromper um pouquinho. Vou pedir para todo mundo que está no YouTube conosco, No Face. não, no YouTube, nas outras plataformas, mande mensagem para os teus irmãos, para os teus amigos que podem estar assistindo pelo Face, porque está tendo probleminha de áudio, pelo que o pessoal está postando aqui. Então, pede para o pessoal ir para o YouTube, tá? Que lá o pessoal está dizendo aqui que não tem problema nenhum. A gente também tinha testado aqui e no YouTube o som está normal, tá? Então, no Face está tendo esse probleminha com o áudio, tá? Então, quem puder, assista no YouTube, tá ok? Esqueci. Voltemos. Voltemos. Então, Deus nos desafia, Deus nos convida a fazermos coisas que muitas vezes nós não estamos preparados e, ótimo aviso ali, e com isso ele vai nos preparando para coisas futuras. Com isso ele vai nos treinando, gente. Ele nos vê como pessoas muito capazes, mas a gente não se vê assim. Por isso que quando esse versículo bíblico diz assim, que Deus está nos capacitando e nos preparando para toda boa obra, eu quero começar pelo final, dizendo isso. Creia, Deus tem desafios para você. Tem desafios que podem ser maior do que você está preparado, maior do que você está acostumado a fazer. Olha só o que temos vivenciado. Essa semana, foi ontem que nós fizemos a live do... Foi ontem, né? Ontem. Ontem nós fizemos a live da formação dos estados do Sul e do estado da Bahia, do repasse do ENF, nosso workshop do ENF, do Ministério para as Famílias. Nós tivemos o mesmo problema de som. Era outra equipe trabalhando, era outra plataforma, e chegou no meio do caminho e o Facebook novamente ficou sem som. Por que essas coisas acontecem? Porque essas coisas nos desafiam o tempo todo. Meus irmãos, essa parte de comunicação que estamos vivendo nesse tempo de pandemia nos explica muito bem o que Deus tem pedido de nós. Ele sempre nos dá um desafio que a gente tem que dar um passo grande, que a gente tem que espichar a perna, que a gente tem que ir além. Então, como resultado disso, nós estamos estudando, buscando outras plataformas, tentando de outro jeito, aprendendo. E mesmo depois, quando passar esse tempo de exceção da pandemia, nós teremos pego um know-how em comunicação. Nós vamos saber muitas coisas. E não se engane quando chegar lá na sua vida profissional. Talvez algumas pessoas vão até te surpreender, vão dizer assim, tu sabe usar essa ferramenta? Eu nunca usei. Mas por causa de Jesus, nós já estamos capacitados. Então, este desafio espiritual que Deus nos dá hoje, ele vem nos preparar para tudo na nossa vida. Não tenha medo de ser ousado em Deus. Não tenha medo de dizer para Deus um sim completo, um sim verdadeiro. Essa palavra que nós começamos aqui, no versículo 14, diz assim, quanto a ti, permanece naquilo que aprendestes e aceitaste com fé. Quando Deus vem nos falar, vem nos tocar, vem nos escolher, a gente sente uma experiência com Deus. A gente toma uma decisão de ser cristão, de verdadeiramente, não de ser aquele cristão que a nossa mãe, nossa madrinha, o pai e o padrinho foram lá e nos levaram às águas do batismo, e em nome de Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fomos batizados. Não esses cristãos meia boca, que nem sabem muito bem no que acreditam, mas estão batizados, né? Estão na estatística. Não, quando a gente decide verdadeiramente, a partir de agora, eu vou abraçar esta fé, eu vou viver conforme esta fé, a gente precisa estar preparado para grandes desafios. Às vezes a gente foca muito assim na necessidade de estar preparado para as dificuldades. E é verdade, né? As cartas de São Paulo a Timóteo, elas vêm falando o tempo todo dessa condição de precisar suportar, de precisar ficar firme. Mas hoje eu sinto que Deus quer falar algo além ainda para você. É óbvio que se entramos para o serviço do Senhor, como diz a própria palavra, nós temos que preparar a nossa alma para aprovação. Mas eu quero ir além, eu quero dizer, nós temos que preparar também a nossa alma para os desafios. Porque a palavra de Deus, ela vem tocando o nosso coração e Deus vem nos ensinando, alguns desde criança,
Mas, como diz aqui, mas ela vem e nos comunica uma verdade. Uma verdade que liberta. Ela tem o poder de comunicar a sabedoria e de conduzir a salvação. Veja, é uma palavra de Deus a nós. Deus lança esta palavra. E aí nós podemos correr o risco de ficarmos um pouco fundamentalistas apenas na revelação bíblica, o que pode ser caminho de muito engano, e já foi caminho de muito engano, para muita gente boa que queria ficar coladinha em Jesus e acabou se desviando, idolatrando seus próprios prazeres, porque não se percebeu que a verdade de Deus e a palavra de Deus, ela se revela também através da igreja. A Escritura Sagrada, ela se planifica através da igreja que vem nos dar um caminho seguro de interpretação da palavra. O próprio catecismo vai nos dizer, se você quiser depois verificar lá, no número 77, também no 81, eu vou ler o 81 para nós, olha só. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus, enquanto é redigida sob a moção do Espírito Santo. Quanto à Sagrada Tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus, confiada por Cristo e pelo Espírito Santo aos apóstolos, sob a luz do Espírito da verdade. E por eles, a sua pregação vai ser fielmente conservada e difundida. Então, veja, quando Deus nos revela todo o projeto de salvação através da palavra, gente, o projeto de salvação ele é algo muito grande, ele é algo extraordinário. A humanidade toda, ela foi conduzida por Deus para compreender esse projeto de salvação. Então, quando a gente lê a palavra, a gente vê que chega um dia, Deus se revela a Abraão, né? Abraão, o pai da fé. E em Abraão são acolhidas por Deus, já de antecedência, todas as famílias da terra. Pensa uma coisa dessa, um chamado que Deus fez a este homem, porque este foi o primeiro homem que teve um contato a um Deus revelado, que chega e se revela a ele e começa ali a prometer coisas a uma família. E ali vem vindo todo o projeto de salvação. Gente, quando a gente compreende que Jesus Cristo, nosso Senhor, ele é a chave que se encaixa perfeitamente nessa fechadura desse projeto de salvação que foi passando de geração em geração, de Abraão, seus descendentes, até chegar em Jacó, ou Israel, seus 12 filhos que formaram o povo de Deus, e foi passando, chega em rei Davi, ele, indigno, pecador, ele diz para Deus, quem sou eu? Quem é a minha casa? Para que se faça para mim essas promessas. Porque o Senhor prometeu para ele que iria estabelecer na descendência dele um trono que nunca cederia, um trono que não teria fim. Prometeu ao rei Davi um filho que sentaria num trono eterno, e este filho é Jesus. Ele é o verbo encarnado, ele é a própria palavra. Por isso, tantas vezes, essa palavra criadora de Deus, esse faça-se que a gente vê em Gênesis, e essa palavra criadora que vai transpassando toda a palavra, quando chega lá no Evangelho de São João, a gente vê dizer claramente, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, antes de mais nada, se nós pensamos conhecer a Escritura, nós precisamos conhecer o Cristo, que é a Escritura encarnada. É a própria palavra homem, é o verbo encarnado. Ele é a promessa que se cumpre. Entenda que tudo que temos na palavra, e principalmente aqui, eu me refiro ao Antigo Testamento, vem anunciando, virá o Senhor, virá o Filho de Deus, virá o Filho do Homem, virá o Messias, virá o Cordeiro sem mancha. Porque os povos antigos, eles sacrificavam animais para a sua libertação do pecado. Por isso a imagem do Cordeiro, Cristo vem e se faz sacrifício definitivo para se cumprir tudo o que estava nesta palavra. Então, a gente tem que entender que quando a gente diz assim, desde criança conheces as Escrituras, e elas têm poder de comunicar a sabedoria que conduz à salvação,
significa que não só eu, desde criança, mas a humanidade, desde criança, conhece essa escritura que vem anunciando, anunciando, anunciando e se revela para a humanidade. E aí também se revela para mim. E vem me dizer que Jesus Cristo é o Senhor, que toda essa escritura inspirada por Deus vem nos ensinar, nos corrigir, nos educar, nos justificar. E aí a gente precisa tomar uma decisão, meu irmão. Porque a gente fica achando tudo lindo. E a gente entende esse plano de salvação e a gente experimenta Cristo e diz, Senhor, realmente, verdadeiramente, Tu és o Senhor da minha vida, definitivamente Tu és o Senhor da minha casa, proclamamos vitória, mas, por outro lado, não alinhamos a nossa vida à promessa de Deus. Nós não somos justos, nós não somos bons, nós vivemos todo errado, como vivem os deste mundo. Se você pegar lá mesmo em Timóteo, para nós não precisarmos folhearmos muito, vira só ali no começo do capítulo 3. Fica sabendo que nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis. As pessoas serão egoístas, avarentas, presunçosas, soberbas, difamadoras, rebeldes a seus pais, ingratas, ímpias, sem coração, implacáveis, caluniadoras, incontinentes, desumanas, inimigas do bem. E vai seguir essa lista. Mais amigas dos prazeres do que de Deus. E eu dizia que a gente, sem orientação da igreja, a gente pega a palavra e a gente adapta para nós. Por isso que tem tanta denominação religiosa por aí, gente. Que a gente precisa estar criando doutrinas adequadas aos nossos quereres. Mas a segurança de estarmos com Cristo na igreja que Ele fundou e termos essa segurança da revelação apostólica nos faz ficar no lugar seguro e entender que nós é que temos que dominar a nossa carne fraca. É nós que temos que nos converter, porque estamos nesse mundo em que as pessoas são egoístas, avarentas, presunçosas, implacáveis, desobedientes aos pais, rebeldes aos pais. Quanta gente boa, de igreja, de Deus, com o senhorio de Jesus na sua vida, que aceita que seus filhos sejam rebeldes aos pais. Rebeldia aos pais, a atitude dos últimos tempos, daqueles que estão em desacordo com Deus. A gente não consegue não falar dessas coisas, porque a gente é ministério para as famílias. Gente, se você quer que seu filho se salve, se você quer que seu filho encontre um caminho de felicidade, de segurança, ele precisa, em primeiro lugar, obedecer a você, para poder compreender a imagem de Deus e obedecer a Deus. Porque neste tempo em que estamos vivendo, as pessoas são assim, o mundo é assim. Você está convivendo com rebeldes e difamadores. Talvez você tenha sido um rebelde e difamador. Talvez você tenha sido inimigo do bem, como diz essa palavra. Isso é um mundo que estamos vivendo. Mas nós, que estamos em Cristo, nós precisamos deixar desabrochar o homem novo e abandonar, e enfraquecer, e matar de fome o homem velho. Quando vier aquela vontade de fazer a nossa própria vontade, de ceder aos nossos próprios prazeres, aos nossos quereres, a gente pega o homem velho e mata de fome. A gente não dá para o homem velho o que ele quer para ficar forte. Porque é como se fosse uma pessoa que parou de fumar. A pessoa parou de fumar, ela toma aquela decisão, hoje é segunda-feira, é dia de mudar, a partir de agora nunca mais. Só que chega no sábado, passou a segunda, passou a terça, passou a quarta, passou a quinta, passou a sexta. Chega no sábado, faz de conta que não é tempo de pandemia, a pessoa vai dar uma saída com os amigos, outros estão fumando, e ela pensa assim, não, vou só dar uma bicadinha, nada demais, só uma fumadinha aqui, nada demais, só um. Você sabe o que vai acontecer, a pessoa neste instante voltou a ser fumante. Então, essa nossa carne viciada, ela é assim, não só para esses vícios, vamos dizer assim, reconhecidos, né? Não, os nossos vícios mundanos, a nossa vontade de fofocar, a nossa vontade de se achar melhor que os outros, a nossa presunção, o nosso orgulho, todas essas coisas, meus irmãos, elas se alimentam de
Um dia que a gente cede, a gente perde, às vezes, todo um caminho que fez e tem que começar tudo de novo. Decida hoje adequar a sua vida à palavra de Deus. Decida hoje. Decida deixar essa vida de pecado. Decida deixar esse pé lá e outro cá. Achar que não dá nada. Falar palavrão. O Senhor vem me colocar isso no coração. Você é acostumado. Tem pessoas que estão nos acompanhando acostumado a dizer um palavrão desnecessário. Porque a sua linguagem está viciada. Meu irmão, sua boca não pode ter palavra dupla. Liberte-se do palavrão. Decida e a partir de agora não abra mais espaço para palavras más na tua boca. Tenha palavras boas. Você viu que a palavra de Deus fala de quem são as palavras más. As palavras más são de quem vive conforme a carne. Aprenda a dizer palavras boas. Decida-se pelo perdão. Se você não tiver o que dizer de bom do outro, não diga nada. Decida-se por perdoar. O perdão, ele é uma orientação clara que Jesus nos deu e que vai desamarrar a nossa vida de estruturas muito antigas. Quem não perdoa não é livre. Você pode dizer, Senhor, eu sou todo teu, eu me consagro, bota a correntinha de consagrado a Nossa Senhora, mas você não perdoou sua mãe, minha filha, você é igual sua mãe. Você não é livre para ser o que Deus quer, você é livre apenas para ficar agarrado nos erros do passado, repetindo, ou fazendo igual, ou tendo que fazer diferente para tentar provar que você não é ela. Veja só as armadilhas do inimigo. Então, por causa do nosso orgulho, como disse aqui na palavra, a gente acha que tem razão. Uma vez vou contar um testemunho rápido. Uma vez eu tinha uma mágoa com uma amiga minha, amiga de uma vida, gente, uma amiga, sim, irmã. Sabe que tem amigos que a gente se enraiza naquele amigo que não tem mais como separar, né? É uma amizade que vira uma família. E essa minha amiga me magoou profundamente. Ela me disse uma frase como se eu me deu a entender como se eu tivesse saído da vida dela. E aquilo me feriu muito, 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 muito. E eu fiquei com aquilo no meu coração. Aí Deus fala com a gente de tudo quanto é jeito. Eu não sei se já aconteceu com você. Esse dia teve uma pessoa que disse que Deus falou com ela através de uma música que estava tocando no rádio, né? Deus falou comigo. Eu fui num lugar que estava a TV ligada, tocando o programa da Ana Maria Braga. E aí ela leu aquelas mensagenzinhas que ela lê, né? E aí lá no meio daquilo ela disse assim, na mensagem dizia assim, que você pode escolher, ou fica com a razão, ou fica com um amigo. Aí eu me dei conta que eu estava prestes a botar fora uma amizade de uma vida por causa de um ressentimento, porque eu tinha razão. Gente, eu digo para vocês, eu tinha razão. Até hoje eu acho que eu tinha razão. Mas depois eu cheguei em casa e disse, eu não acredito, Senhor, que vergonha. Tu tem que falar comigo através de um programa da Ana Maria Braga, Senhor, porque de tão surda que eu sou, tu teve que me pegar de surpresa. Mas que vergonha, Senhor. Então eu decido perdoar. Eu aceito abrir mão da minha razão agora e ficar com a amiga, que vale muito mais do que a minha razão. Eu perdoo a minha amiga. E vou dizer para vocês, passaram-se anos, até que um dia ela me expôs uns sentimentos dela em relação a mim, e eu entendi o porquê que ela me falou aquilo que me magoou tanto. Vejam só como são as coisas. Outra forma que Deus age nas nossas vidas através do perdão, porque Jesus ele é assim, como eu falava lá no início, ele vai nos treinando para coisas difíceis. Então, se você quer ser dele, uma das coisas que ele vai te pedir é que perdoe mesmo. E perdoe aqueles cara de pau que não merece, perdoe mesmo quando não é, na lógica humana, não é perdoável. Mas eu vou te dizer uma coisa, Deus vai te usar. A partir do momento em que você decide, eu vou fazer o que o Senhor diz, porque é o Senhor que diz, e porque eu confio no Senhor, porque a palavra do Senhor é caminho seguro para mim, a partir deste momento, Deus te usa. Ele te prova nessa fidelidade e ele te usa. Então, você vai poder experimentar situações inacreditáveis, conversões de pessoas que você nunca imaginaria. Eu tenho vários, mas não posso falar sem autorização. Testemunhos de pessoas que o Senhor me fez perdoar. Teve uma pessoa uma vez que o Senhor me deu, eu tinha uma mágoa terrível com ela.
ela me difamou na vida profissional e me causou um problemão, gente, um problema seríssimo. E eu recebi do Senhor um castigo que era dar atenção para essa pessoa, porque eu falei mal dela. Eu pequei, eu retribuí, entendeu? O que ela fazia comigo, eu fazia com ela. Fui na onda. Daqui um pouco tomei essas puxadas de orelha que Jesus nos dá, e eu disse, ai, Senhor, me dei conta, realmente, eu quero perdoar, eu perdoo. O Senhor disse, não tão fácil. Quero ver se perdoou. Então, tu vai dar atenção para essa pessoa. Eu quero que tu escute o que ela tem a falar. O Senhor me propôs um caminho que nem o da raposa, né? E o Pequeno Príncipe. É raposa, né? Do Saint-Exupéry, do Pequeno Príncipe. O caminho que o Senhor me propôs para essa pessoa era eu sentar e dar atenção para ela. Ouvir o que ela tinha para falar. E ela era viciada na fofoca. Foi difícil transpor estes assuntos. Foi difícil propor outras conversas. Mas, gente, eu vou dizer para vocês assim, a transformação que aconteceu na vida desta pessoa que foi minha inimiga, dessas inimigas bíblicas, assim, que me atacava e me atacava muito, foi impressionante. E quando eu concluí essa etapa com essa pessoa, eu tive uma nova oportunidade onde não me influenciava mais nada dessa situação que eu vivi com ela, e a nossa amizade ficou e permanece. Virou uma amizade sincera. Deus trabalhou nisso. Então, eu sinto muito hoje de dizer para você isso. Acredite que a palavra de Deus é caminho seguro. Acredite, perdoe, custe o que custar, doa o que doer. É o que o Senhor espera que tu faça. Seja bom, porque ser bom é a vontade de Deus para ti. Essa semana, no nosso grupo de oração, a gente conversava com uma psicóloga no sábado, e ela estava falando sobre o que a ciência tem descoberto em relação ao poder da oração. E eu dizia para ela, sabe o que me frustra? É ver que nós, povo de Deus, nós precisamos que a ciência diga as coisas, para a gente acreditar. Aí a ciência descobriu que o poder da oração, aí a gente começa a rezar, porque fizeram testes até com placebos e viram que quem recebe oração quando está doente cura muito mais do que quem não recebe oração. Aí nós, cristãos, temos que esperar os outros virem dizer para a gente acreditar. Outro dia eu vi uma explicação sobre esses vídeos assim, de coach, de como achar um caminho na vida profissional e tal, e o cara estava dando uma explicação científica para a necessidade da gente ser mais mão aberta, que quem doa está mais preparado para receber, porque passa a mensagem para o seu cérebro de que não vai faltar, de que amanhã ele terá novamente, porque se ele está dando é porque ele tem. Então, por isso que ser bom, doar coisas, fazer caridade, vamos dizer assim, passa uma mensagem para o cérebro de que eu amanhã terei, portanto, amanhã será mais fácil para mim ganhar a vida. Era a visão desse pensamento de neurolinguística que ele estava transmitindo nesse vídeo que eu assisti. E ele explicou, passou alguns dados científicos, algumas pesquisas, e aí eu fiquei pensando, quando é Deus que fala, a gente não ouve. Quando é Deus que diz assim, paga o dízimo que a tua paróquia precisa, a gente não paga. Quando é Deus que diz, cuida dos pobres e das viúvas, a gente não cuida. A gente justifica, a gente diz assim, mas eu não posso. Daí vem o cara da neurociência e diz assim, quando você diz não posso, você diz para o seu cérebro, eu sou um coitadinho, amanhã vai ser difícil ganhar a vida. Mas Jesus nos falou aqui, olhai os lírios do campo, eles não tecem, eles não fiam. Mas nem Salomão se vestiu que nem eles. Hoje eu tô bonita essa camiseta azul do grupo, né? Mas nem Salomão se vestiu que nem eles. Por que você se preocupa com o que vão comer amanhã, se para os pássaros não está faltando? Não vai faltar para vocês, que valem muito, muito mais que os pássaros. Aí Jesus ensinou isso aí, como confiar que amanhã vai ter o alimento. A palavra toda ensina a confiar que amanhã o alimento vai estar. O maná caía hoje, quem juntava o maná para amanhã, no outro dia estava bichado, estava podre. Maná era do dia. Maná é providência, é alimento de agora. Então, você que está muito preocupado com a vida financeira, pegue a palavra de Deus hoje e viva esta palavra e trabalhe isso no seu dia, no dia inteiro. Quando vier a preocupação, da onde vou tirar dinheiro? Como vou encher a latinha? Você se lembra de tudo que a palavra de Deus ensina, da pobre viúva que teve que dar o último pão para o profeta.
E nunca mais a farinha faltou na latinha dela. Mas quando é a palavra de Deus que fala, nós não acreditamos. Nós temos que esperar os cientistas, os pesquisadores, fazerem testezinhos e nos dizer: fizemos, separamos em 3 grupos, um era placebo, o outro tinha farinha, o outro não tinha nada, e a gente vai acreditar, porque a gente não acredita na verdadeira revelação. Quer caminho seguro? Quer te antecipar tudo que possa vir? Quer estar capacitado e preparado para tudo de bom? Creia na palavra de Deus, não precisa ficar esperando os outros descobrirem, os pagãos descobrirem que o que Deus nos ensinou é caminho seguro. Não precisa esperar. Siga o que Deus te ensina agora, que você vai ser feliz, vai ter caminho de paz na sua vida. Meu irmão, minha irmã, sabe por que você está assistindo essa live? Por que você está aqui junto conosco agora? Porque você crê em Deus. Porque você espera em Deus. E aí hoje Deus vem nos falar, vem nos sacudir, vem mexer conosco para nós entendermos o que é este esperar em Deus, o que é este confiar na palavra de Deus. É um esperar que nos leva a um id, a uma ação. Não é um esperar passivo, aonde eu olho para a minha vida, eu olho para a minha casa, para o meu casamento, para a vida dos meus filhos, e me lamorio, e murmuro. O Senhor, Ele está nos dizendo, através da sua palavra, eu estou contigo. Eu sou o Senhor da tua casa e derramo sobre você, derramo sobre os teus a minha bênção, para que vocês possam ir, para que vocês possam ser. Olha o tempo que nós estamos vivendo agora. Esse tempo de pandemia, esse tempo de afastamento social, esse tempo de tantas dificuldades, de sofrimento, de tanta gente que já perdeu pessoas queridas, que já enfrentou a enfermidade, que já se recuperou, que voltou, ou que teve falecimentos na sua família. Tempo que nós não imaginávamos viver. Mas aí eu te pergunto, irmão, é tempo de desespero? É tempo de se sentir só, de se sentir derrotado? O Senhor está falando muito forte ao coração da igreja neste tempo. Eu estou convosco e eu sou o verdadeiro sentido da vida de vocês. Aqueles que não me têm, diz o Senhor, não têm nada. E este é um momento privilegiadíssimo para vermos e entendermos isto. Se nós não temos a Deus, nós não temos nada. Porque olha ao nosso redor. O que é a saúde? A saúde é um sopro. A saúde é um sopro. Hoje estamos bem, amanhã podemos estar internados, ou nem mesmo estarmos mais vivos, respirando. A saúde, a vida é um sopro. Ah, o que são os bens? O que é o poder? O que é ter coisas? O que é o trabalho? Quantos de nós perdemos o trabalho? Quantos de nós estamos trabalhando de casa, confinados? A Alessandra já faz em torno de 4 meses que trabalha de casa, todos os dias, sem botar o pé na rua. Ela tem uma situação de risco de saúde, tem que viver este tempo de recolhimento, como Deus nos proporciona viver nesse tempo. E tem sido um tempo muito propício, e eu posso testemunhar isso para a nossa vida, em especial para a vida da Alessandra. Claro que ela tem todo um horário de rotina de trabalho, mas porque não tem o tempo do deslocamento, né, da ida, da volta do trabalho, isso já é um grande ganho. E isso tem servido para que a Alessandra também possa se aprofundar nas coisas de Deus, no tempo de oração. O Senhor tem falado muito, muito com ela neste tempo, tem falado muito conosco, com a nossa família, com a nossa casa, os filhos que não estão na faculdade, que não estão no colégio, que estão em casa neste tempo. O Senhor tem falado conosco. Nós temos entendido o quanto somos de Deus, o quanto pertencemos a Deus, o quanto o Senhor é Rei, é Salvador, é o centro das nossas vidas. Aí a Alessandra falou da palavra, falou da Escritura, falou da doutrina, desse caminho seguro, reto de salvação. Irmãos, isto aqui
A palavra é para ser vivida, a lei de Deus é para ser exercitada na nossa casa. O Magno falava lá, nos motivava no início, falava aos homens para amarmos nossas mulheres como Cristo amou a igreja. Eu te falo, meu irmão, minha irmã, toma a palavra de Deus, a lei de Deus que nos orienta, como orientou a nós, os esposos, através da sua palavra, e orienta a todos nós. Como família, como homens, como mulheres, como batizados nesse mundo, o Senhor nos orienta a vivermos pela sua palavra. Ele nos dá direcionamentos retos, concretos, seguros, coisas práticas para nós vivermos. Há muita gente sem sentido na vida, há muita gente sofrendo porque esquece que Deus é todo-poderoso, que Deus nos ama, que Deus se doou inteiro na cruz para que não morramos, mas para que tenhamos a vida eterna, para que possamos ser salvos. Eu quero partilhar com vocês, antes de encaminharmos, né, o encerramento dessa partilha da palavra, o que Deus manifestava no meu coração lá do livro do Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do versículo 4. Não precisa pegar tua Bíblia, não precisa procurar agora. Depois você vai olhar com calma, vai ler Deuteronômio 6. Pode ler o capítulo inteiro. Mas agora eu quero que você ouça isso que Deus quer dizer para você agora. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Tu os inculcarás a teus filhos e deles falarás, seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares, atá-lo-ás a tua mão como sinal, e os levarás como uma faixa frontal diante dos teus olhos. Tu os escreverás nos umbrais e nas portas de tua casa. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra que a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, jurou te dar, grandes e excelentes cidades que não construístes, casas mobiliadas e cheias de toda a sorte de coisas que não ajuntastes, poços que não cavastes, vinhas e olivais que não plantastes, e quando comeres a saciedade, então guarda-te de esquecer que o Senhor te tirou do Egito, da casa da servidão. Temerás o Senhor teu Deus, prestar-lhe-ás o teu culto e só jurarás pelo seu nome. Palavra do Senhor. Graças a Deus. São palavras que Deus não revogou. Isso é Antigo Testamento, isso é Deuteronômio. Deuteronômio é o quê? É o conjunto de leis que Deus deu a Moisés para entregar para o povo viver na terra que o Senhor havia prometido. Sabe as promessas que Deus te fez, que Ele fez para tua casa, para tua família, para os teus filhos? Sabe como é que vocês vão tomar posse dessas promessas? Vivendo a lei de Deus, colocando Jesus como Senhor, em primeiro lugar, diante de todas as situações. No teu trabalho, Jesus é Rei. Como é que você deve ser um profissional? Como um modelo de cristão, como um novo Cristo, lá no teu trabalho. Como é que você vai ser esse marido, esse homem que Deus fez e espera que você seja para sua esposa, ou essa esposa, essa mãe, esse filho, sendo um novo Cristo, tendo Jesus como Rei da tua vida, da tua casa, seguindo os mandamentos, as leis que Deus não revogou, queridos, que não tirou uma sequer vírgula da sua palavra para os dias de hoje, para o tempo de hoje. Nós precisamos viver a lei de Deus, a palavra de Deus. E aí nós veremos as promessas de Deus se cumprir, porque Deus é fiel. Porque a sua parte, Jesus já cumpriu e continuará a cumpri-la eternamente. Agora depende daquilo que é nosso, que não é sentar e esperar, mas é o ide de Deus, é o fazer acontecer segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela está descrita nos mínimos detalhes, vírgula por vírgula, letra por letra, palavra por palavra, como nós devemos ser, como devemos agir, como devemos ser família nesse tempo. Não esquecendo, essa é uma noite carismática para as famílias. E é por isso que a gente está aqui, porque
A gente ama ser família, a gente tem chamado de falar para a família, de dar testemunho para a família, porque a gente sente no coração e sabe o quanto Deus ama a família, o quanto esse projeto de Deus é para a humanidade inteira. É o tesouro de Deus para esse mundo, para gerar filhos de Deus para a humanidade. Gente, uma coisa que o senhor me coloca agora, assim, que tem pessoas que estão acompanhando que precisam fazer um discernimento pessoal. Isso é uma coisa que, seguidamente, a gente tem que retomar nas nossas vidas, né? Discernimento pessoal sobre um caminho a seguir, gente, nunca é entre uma coisa certa e uma coisa errada. Nunca é entre um pecado e uma coisa que agrade a Deus. O discernimento pessoal é entre uma profissão e outra, entre trabalhar nesta empresa ou naquela, entre exercer este ou aquele ministério, é coisas assim que podem ser todas elas boas, mas que a gente sabe que apenas uma ou poucas são a vontade de Deus, né? Dependendo do caso, né? Então, o Senhor me colocava muito isso, assim, também de falar para vocês um pouquinho sobre essa questão do discernimento pessoal. A gente, quando vai ouvir o que Deus quer de nós, a gente já parte do princípio que não haverá uma revelação pessoal para nós, nossa, de Deus para a gente, que divirja do que está na palavra, na lei de Deus e na orientação da igreja. Então, não há o que se discernir, por exemplo, já me aconteceu de pessoas perguntarem se era vontade de Deus que se separasse do marido para ficar com amante, por exemplo. As pessoas perguntam. Então, esse tipo de coisa não é discernimento, né, gente? O discernimento, vamos dizer, talvez a moça solteira está sendo cortejada por 2 rapazes solteiros, aí sim, ela há de ter discernimento, nenhum dos dois é ruim ou errado, mas ela não sabe qual que é o certo, né, para namorar, para alguma coisa a mais. Então, quando a gente vai buscar esses discernimentos pessoais... A mais? Hã? A mais? Como assim? Alguma coisa a mais. Ué, daqui a pouco o namoro engrena. Ah, vamos casar! O namoro vai engrenando, vai conhecendo mais. Isso aí é uma coisa importante. O pessoal vem pedir oração que quer achar uma pessoa. A gente brinca essas coisas. Gente, tem que pedir oração para achar um marido, para constituir um matrimônio, né? Não oração para meia boca, né? Não, tem que pedir coisa reta para Deus. Então, o discernimento pessoal é nesse sentido, gente. E a gente pode sim fazer, e pode sim ter revelações pessoais, Deus falando conosco, até mesmo usando da própria palavra para falar conosco, mas sabendo que essa é uma revelação pessoal para um tempo, para um momento, e o Senhor fala mesmo, né? Agora eu vou alertar. Quem pergunta para o Senhor o que quer da sua vida, Senhor, o que queres de mim? Esteja preparado para seguir, para obedecer. Se você quer fazer a sua própria vontade, segue fazendo a sua vontade e não pergunta para Deus, o pecado é menor, tá? Perguntou para Deus o que Deus quer e vai fazer só o que tu quer, então tá fazendo Deus de palhaço, né? Deus é Deus, ele não é um amiguinho que tu fica perguntando, o que tu acha? Eu faço isso, eu faço aquilo, né? Deus é Deus. Então, o momento que tiver que escolher uma coisa e quiser a orientação de Deus, esteja preparado para tudo. Eu tive que viver isso ano passado, eu acho que até testemunhei aí para vocês. Fiz um discernimento pessoal sobre a minha vida profissional e o Senhor me mandou trocar de lugar de trabalho, perdendo dinheiro, trabalhando mais longe, pagando almoço, que eu vinha em casa almoçar, tendo que pegar Uber para o serviço, trabalhando numa área que eu não era expert e ainda perdi dinheiro. Perdi um bom dinheiro. Por uns 6 meses eu perdi um bom dinheiro. Mas aí as pessoas me diziam, tu é louca, tu vai mesmo? Mas eu perguntei para Jesus, né? Hoje eu entendo. Hoje eu entendo por que eu troquei de área, hoje eu entendo tudo porque foi tão importante isso para mim. Mas eu obedeci sem entender. Na hora eu obedeci porque eu discerni e ficou muito claro o que Deus queria. Então, só essa dica assim, né? Então, quando você for fazer um discernimento pessoal, faça mesmo, se aprofunde, mas obedeça. Obedeça cegamente, sem questionar muito. Deus falou contigo? Confirmou? Está claro qual é a vontade de Deus? Confia.
Porque ele está nos testando, assim, ele está nos treinando para a gente ver até onde a gente consegue. Ele sabe que a gente consegue muito mais do que a gente tem feito. Amém? Vamos rezar um pouquinho? Magnum, sabe